Pai, queria que você falasse um pouco sobre a relação entre o empirismo e o racionalismo. Vou começar por contar uma história da Lia. A Lia, uma vez no Orkut, alguém falou assim que a realidade era uma ilusão. Ela falou assim, você acha que é uma ilusão? Chuta uma pedra. Tem uma história, Os Cegos e o Elefante, uma história persa, se eu não me engano, ou árabe, mas é uma história antiga. Então vinham caminhando quatro cegos e eles estavam procurando saber o que era um elefante. Encontraram um transeunte, o transeunte falou, ali na frente tem um elefante. Eles foram andando e bateram no elefante e começaram a tatear o elefante. E o primeiro cego falou assim, o elefante é uma coisa flexível, áspera, grossa, que se move por todo lado e aparentemente sopra ar, porque ele tinha tocado a tromba do elefante. O outro falou, não, o elefante é áspero, eu concordo que ele é áspero, mas ele é uma coluna, como uma coluna de um templo, porque ele tinha tocado a pata do elefante. O terceiro cego falou assim, eu concordo com a aspereza, como vocês estão falando, mas o fato é que o elefante é uma parede. Claro, uma parede suspensa do chão, mal não estou encontrando o piso dela, mas ela é uma parede, porque ele tinha tocado na barriga do elefante. E o quarto cego falou assim, eu acho que o elefante ele tem uma textura áspera mesmo, mas o fato é que o elefante parece mais um mata-mosca, porque ele tinha pegado o rabo do elefante. O que você tem aqui? Você tem uma questão muito importante da construção do conhecimento, né? Que é, o conhecimento tem que ser necessariamente uma relação com o objeto. E o objeto ele tem que ter algum tipo de realidade. Não precisa ser uma realidade material como um elefante. Não é? Ele pode ter uma realidade ideal, como um número, por exemplo. Certo? O número raiz quadrada de menos um, que é o número de Euler, que é erroneamente não, enganosamente chamado de número imaginário, fica parecendo que ele foi imaginado. Não é assim. Ele é um número, ele se comporta como um número, ele faz todas as coisas que o número faz, e quando ele é colocado em certas equações, essas equações se ajustam ao mundo material de uma maneira surpreendente. Não é? A grande questão é, esse número tem uma existência? Lógico que tem. Se ele não tivesse existência, ele não teria efeitos numa dimensão do mundo, que é a matemática, que prevê coisas. Então, por um lado, o problema da relação com o objeto é encontrar as propriedades do objeto que permitam a você integrar esse objeto no mundo do conhecimento, não é? E aí, o elefante, você tem que integrar o elefante no mundo do conhecimento. Mas quando você se relaciona, então, para integrar o elefante no mundo do conhecimento, você tem que operar ele nesse mundo. O que é um elefante? Você tem que ter algum tipo de imagem do elefante que, por exemplo, o Olavo de Carvalho afirma naquele livro Aristóteles de uma Nova Perspectiva que o imaginário, não só naquilo, tem vários pontos disso aí, a Contemplação Amorosa, que é um texto dele excepcional, ele fala assim, a imaginação é fundamentalmente racional, no sentido de que ela funciona segundo regras. Você imagina as coisas segundo certas regras. Por exemplo, você consegue imaginar imagens visuais, elas vão ser sempre tridimensionais. Imagens sonoras, elas vão ser sempre, a sensação delas é bidimensional, mas se elas tiverem palavras, elas serão sempre lineares, tá certo? Então, uma questão importante é o contato com o mundo, essa é a questão empírica, né? Empírio era o mundo dos sentidos na mitologia grega, né? O mundo onde você tem contato com as coisas através dos sentidos. E, obviamente, se você for um materialista, o que
me parece claramente uma bobagem, sempre pareceu, você vai achar que sentido é só visão, ou quer dizer, o contato com o mundo material. Tá, mas você consegue pensar um número. Com que sentido você percebe o número? Né? Há vários autores da filosofia importantes, né? No livro do Hessen ele cita isso, que o Platão falava isso, que esse sentido é o sentido espiritual. Né? Você tem o sentido espiritual, você tem acesso aos objetos ideais, que vivem no mundo das ideias, está lá no Platão. E o sentido material, o sentido material, você tem acesso ao mundo das coisas. Né? O Descartes vai falar, res cogitans é a res pensante, a substância pensante, e res extensa, substância material. Ok? Mas são Pode falar. duas categorias de sentidos que se relacionam bastante, né? Por exemplo, ó, você só vai ter a espiritual se você tiver a O material. acesso a essas duas categorias ele é dado pelos sentidos. Sentidos, ou seja, a sua forma de ter contato com aquilo que está fora de você. Porque a definição antiga, pensa, sei lá, os epicuristas que estão na moda, porque estão na moda, eles falam que não há nada, exceto a percepção, ou qualquer coisa desse tipo, né, que os sentidos que determinam. Isso é uma bobagem, porque o objeto se relaciona com o sujeito, o conhecimento é a relação do objeto com o sujeito. Tá bom, se fossem só os sentidos, quem seria o sujeito destes sentidos? Os sentidos são sentidos para um sujeito. É um sujeito que sente. Você não pode negar que é um sujeito que sente. Não há, você não pode falar uma coisa do tipo assim, tem uma dor aqui nessa sala. Isso é estúpido, essa dor tem alguém. Uhum. Isso é uma coisa completamente irrelevante. Mas, por outro lado, na hora que você vai construir o conceito, você entra numa situação bastante interessante. Por quê? Porque para construir o conceito, quer dizer, quem é o elefante, o que é um elefante, você precisa compatibilizar as percepções dos quatro cegos, a percepção do cego que falou lá, a percepção do biólogo, do ecologista, do físico, do tratador do elefante, do filhote do elefante que está procurando onde mamar, tá certo? Da fêmea-chefe da manada que está decidindo se aquele macho vai acasalar ou não. Você percebe que você começa a ter uma, uma quantidade grande de imagens do elefante que precisa ser articulada. E aqui você entra na questão do mundo racional. Veja, quando você fala em imagem e articulações, você não está falando em articulação de imagem com imagem. Por exemplo, a verdade do funcionamento, a verdade matemática, ela opera com a imagem dos números. A verdade física, ela opera com a imagem dos mostradores. A verdade biológica, ela opera com a imagem dos, sei lá, dos desenhos da configuração da genética, percebe? Então você tem que compatibilizar essas duas pontas. Por um lado, você tem um monte de coisas que os seus sentidos dizem para você que aquilo é verdade. Pensa na Lia. Chutou uma pedra. Os cegos. Tinha um elefante lá, eles bateram no elefante. Ok? Mas para você construir uma possibilidade de mente sobre aquilo, ou seja, pensar sobre aquilo, você precisa articular aquilo num discurso. E o discurso é uma sequência de proposições ou de imagens que é articulada de uma forma racional. O que é uma forma racional? Uma forma racional é uma forma que garante a verdade interna do discurso. Um discurso, ele é, como é que é, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Ele vai e volta garantindo a mesma verdade. Se você vai daqui para lá e obter um resultado, volta de lá para cá e não obtém o resultado inicial, o seu discurso tem um problema, tem um erro nele. Dá para dar um exemplo? Você vai fazer um raciocínio, qualquer raciocínio. CX, então Y. Ok? Então, por exemplo,
Se chover, o chão fica molhado. Ok? Tem que ser verdadeiro que se o chão estiver molhado, É porque choveu. é porque choveu. No discurso. Uhum. No mundo empírico, não. Você pode ter molhado o chão com um regador. Percebeu? Então, o discurso permite a você testar desculpa, a, como é que chama essa? A transitividade do discurso permite a você testar isso no mundo empírico. Então você fala, se choveu, o chão fica molhado, ok? E aí toda vez que chove, você vai lá, o chão está molhado. Isso garante para você, quando você vê o chão molhado, que choveu? Não. Então você tem que fazer o quê? Você tem que testar. É possível que o chão fique molhado sem ter chovido? Aí você tem que usar a transitividade do discurso, vai permitir a você descobrir onde é que a sua afirmação empírica está falhando. Então a investigação, qualquer investigação séria, ela vai trabalhar, como dizia o Bateson, essa ideia, eu li primeiro isso justamente no Bateson. Ele falava assim, qualquer investigação séria, ela é uma manobra de pinças. Por um lado, você tem o fato, ele chamava de fato. Tá legal? O fato é a imagem. Por outro lado, você tem aquelas coisas, aquelas verdades eternas, que são as chamadas verdades analíticas na leitura aristotélica, o Olavo de Carvalho se refere a isso, que são, por exemplo, as verdades da lógica. Tá legal? As verdades que mostram como funciona o silogismo, as verdades matemáticas, por exemplo, que eu falei sobre elas no começo Tautológicas, né? Elas são tautológicas, porque elas são verdades em si mesmas. Uhum. E elas são uma verdade que você não consegue negar, mesmo que você não consiga explicar por que elas são verdadeiras. Não consegue explicar por que a matemática é verdadeira. Mas ela claramente é verdadeira. Para você negar isso, você tem que negar uma parte da sua experiência empírica. O número é número. Quando você fala assim, 2 mais 2 é igual a 4, você fala assim, não, mas isso é só uma forma. Tem uma análise do João Teixeira, a análise é bastante interessante, mas ele fala um negócio fala assim, mas existem geometrias não analíticas. Tá, então quer dizer que existem matemáticas não aritméticas. Não, não existem. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer mundo possível. Porque se 2 mais 2 fosse igual a 5, seria igual a 5 em qualquer mundo possível. E 2 maçãs mais 2 maçãs serão 4 maçãs, mesmo que ninguém nunca tenha visto essas maçãs. Né? E aí você fala, não, mas isso é porque a mentalidade humana não consegue imaginar isso. Aí você começa a entrar na terra onde cavalo voa, fuma umzinho, toma um ácido lisérgico e começa a fazer um tipo de raciocínio que só serve para garantir para você que você não tenha que lidar com aquela questão. Né? O Roger Penrose, ele tem uma coisa que ele fala assim, cara, é inegável que é assim. Né? Por exemplo, um livro excepcional do Berlinski, Matemática Absolutamente Fundamental. Por que raiz quadrada de menos 1 é um número? Porque ela funciona como um número. Você põe ela na equação e a equação se resolve. Mas ela é um número que eu não consigo imaginar. Isso é problema da sua imaginação. Mas ela obedece todas as propriedades do número. E aí o que acontece? Para você equacionar essas duas pontas, porque por uma ponta, como falava o Bateson, de um lado eu tenho aqui os fatos. Os fatos podem estar sendo deformados pela imagem que eu fiz deles. Por exemplo, uma fotografia é uma imagem plana de um objeto tridimensional. Mas você está tentando entender aquele objeto do ponto de vista plano. Por exemplo, uma fotografia permite a você construir uma perspectiva de profundidade. A Santa Ceia os renascentistas, a Santa Ceia do Leonardo nada mais é do que uma aula magna de perspectiva, de paralaxe binocular. Você olha lá e você percebe claramente as coisas convergindo para o ponto e para o fundo infinito. Você estudou isso, você manja isso pra caramba, né? Então o que acontece? Aquilo ali, e detalhe, aquilo é descritível geometricamente.
certo? Bom, então, mesmo que os fatos ou o objeto seja deformado, como no caso dos quatro cegos, sempre vai no contato com o objeto restar algo, como a aspereza do elefante, a tromba era áspera, a pata era áspera, a barriga era áspera e o rabo era áspero. Sempre vai haver um resíduo ali, que é um resíduo relativo ao objeto e não ao sujeito, que pertence ao objeto. Então vamos chamar isso de mundo empírico. Tá legal? Por outro lado, para você conseguir construir um conceito sobre aquilo, você vai ter que fazer com que o seu conceito seja congruente, consistente com as chamadas verdades analíticas, aquelas verdades eternas que serão verdades em qualquer lugar. Né? O Santo Agostinho fala, ouçam a voz de Plotino, 2 mais 2 é 4, hoje, foi no passado, será no futuro e será 2 mais 2 igual a 4 em qualquer mundo imaginável. Isso é uma descoberta dos gregos, não é nenhum negócio moderno. O Santo Agostinho botou isso na cabeça do Bateson, porque o Bateson leu o Santo Agostinho, e o Santo Agostinho aprendeu isso de um filósofo grego chamado Plotino, que ele estudou quando ele estava estudando filosofia. Então, o que você tem ali? Essa verdade é verdadeira, não dá para refutar essa verdade, não dá para negar essa verdade. Não é refutar, não. Não dá para negar essa verdade, a não ser num estado de demência avançada, num estado de intoxicação por drogas avançadas ou intoxicação ideológica, que é uma coisa muito moderna, muito moderninha. Né? Então a gente não pode deixar, como diz um desses bobocas, Deus entrar pela porta dos fundos, porque quando você fala que isso é real, aí o cara fala assim, como? Então, na verdade, você vai ter que concluir que é preciso pensar sobre a possibilidade da existência de Deus, porque há muitas evidências de que há algo no qual nós estamos imersos e em relação ao qual a matemática, que é totalmente imaterial, é verdadeira. A matéria, que é totalmente material, é também verdadeira e elas são congruentes entre si. E nesse lugar, aparentemente, existe um fenômeno capaz de reconhecer o contato contra isso que o Roger Penrose chama de consciência, que é, aparentemente, há certas porções da matéria separadas do resto do mundo por uma fronteira lógica e física, chamadas pessoas, que têm acesso à possibilidade de perceber e descobrir a matemática, perceber e descobrir o mundo material e perceber e descobrir a relação entre eles. Isso é um negócio muito interessante, muito interessante. E aí, há várias formas de você pensar essa transição. O Bateson ele fala que você tem os fatos de um lado, as verdades fundamentais e analíticas do outro lado, e no meio você tem uma bruma conceitual. O Olavo de Carvalho faz uma coisa muito mais interessante. Ele constrói a teoria dos quatro discursos. E ele fala que aqui no mundo dos fatos, no mundo empírico, no mundo onde as coisas existem, seja ele material ou não, você tem o discurso poético, que é o discurso que produz a imagem. E aqui no mundo das coisas, das verdades analíticas, você tem o discurso analítico. E ele fala que entre o poético e o analítico há dois discursos. O poético caminha na direção do analítico quando ele consegue mobilizar aquele sujeito que conhece através do engajamento daquele sujeito com aquela imagem, na tentativa de descobrir que imagem é aquela, que é o cego entrando em contato com o elefante ou a coleguinha dali chutando a pedra. Esse discurso é chamado retórico, e o Aristóteles chama de retórico, porque ele é aquele discurso em que o ente, que é o sujeito, ele tem uma dimensão ética, ele atua,
Ele tem uma dimensão lógica, ele pensa, e ele tem uma dimensão passional, ele sente. O ethos, o logos e o pathos. O discurso retórico é aquele discurso em que o ethos, agindo, oferece um logos para mobilizar o pathos, para que ele se reunifique de novo como ente, para sair puramente do discurso poético, para conseguir dar congruência de sujeito conhecedor àquele conjunto de imagens que o discurso poético gera. Para descobrir, não é sonho, não está só na minha mente, está no mundo aqui fora também. Lembra da cena do Harry Potter, na hora que ele está lá, depois que ele aceitou morrer, se sacrificou pelos amigos, ele está lá e o Dumbledore aparece e fala assim, onde é? Ele fala, parece a estação de Charing Cross, né? É uma coisa bem engraçada. E aí ele pega e fala assim, mas professor, isso é verdadeiro ou está acontecendo só na minha mente? Aí o Dumbledore fala assim, melhores partes do livro. Não, é uma das grandes declarações do Harry Potter que os maconheiros entendem errado e os conservadores entendem errado também. Os conservadores acham que é uma apologia à mágica. Nossa. E os maconheiros acham que é uma descrição de um mundo em que as pessoas de fato falem alô morra e as fechaduras se abrem, tá legal? Mas é uma grande investigação das palavras. E aí ele pega e fala assim, está acontecendo na sua mente, mas por que isso significa que não é verdadeiro? Não é? Uhum. E aí, o discurso que vai testar o discurso retórico, ou seja, o sujeito que já construiu algum conhecimento sobre o objeto através da organização das suas imagens, do engajamento apaixonado com a imagem, ele vai testar a imagem do ponto de vista dialético. Então ele vai pegar essa imagem, vai comparar com todas as outras imagens, para ver, peraí, tem uma coisa que todas as imagens dos cegos têm em comum, a aspereza. O que eu posso pensar sobre isso? Bom, os cegos não, vamos pensar sobre o elefante. Os cegos não tocaram no interior do elefante, porque a dimensão externa tátil do elefante é sempre a pele dele. Opa, a aspereza deve se referir à pele do elefante. E aí eu fiz uma manobra dialética. Eu comparei imagens e tentei organizar essas imagens e comparei essas imagens com o conhecimento analítico para depurar o discurso das falhas do discurso. Esse é o conhecimento dialético. Muito bem. A ciência, ela atua principalmente nesse nível de discurso dialético. Não é tanto no analítico, né? E nem no retórico. Quer dizer, atualmente muito no retórico. Na verdade, a ciência deveria correta. Na verdade, a ciência honesta. O Einstein é um exemplo muito claro, o Roger Penrose é outro exemplo muito claro, o Bateson é outro exemplo muito claro. Ela atua nos 4 níveis. No nível retórico, onde se dá o debate. Tá legal? E o debate se dá por sujeitos engajados. Tá legal? E aí o debate pode acontecer de várias formas. Ela vai e volta, né? Sim, o Einstein fazia como? Como é que eram os experimentos dele? Eram todos imaginários. Uhum. Os experimentos do Einstein eram todos no nível poético. Eram todos um discurso poético. Quando ele imagina um cara num elevador girando em órbita da Terra e ele fala, esse cara não tem peso, aquilo é uma imagem poética. Tem o eclipse, né? Não, mas o eclipse ele detectou com a imagem matemática. Aliás, que também é uma imagem poética. Não, a imagem matemática foi ele. Que também é uma imagem poética. Não, o experimento foi depois. Tá certo? Então, o que tem aqui? A ciência séria, ela anda para lá e para cá o tempo todo. Uhum. Mas quando você olha a atividade científica, aí você começa a observar que a atividade científica ela precisa discernir esses passos. Não é? Por exemplo, quando o Hooke inventou o microscópio, ou quando os jesuítas inventaram o telescópio que o Galileu aperfeiçoou, acho que foram os dominicanos que inventaram o telescópio, os dominicanos, os jesuítas existiam, inventaram o telescópio que o Galileu transformou numa grande arma. O que eles criaram? Eles criaram um recurso de produção
de imagens mais acuradas. Eles estenderam os sentidos dos humanos num, num primeiro momento, numa forma completamente material. O Hooke permitiu olhar o micro e o telescópio, o microscópio permitiu olhar o micro e o telescópio olhar o macro. Então eles expandiram os sentidos humanos. Quando o cara criou, por exemplo, um voltímetro, ele expandiu o centímetro humano. Não é? Tá ok? Você está aqui no reino da imagem. O reino da imagem é o reino da poesia. É o poético. É o reino poético. Aí eu estou completamente junto com o Olavo de Carvalho. Mas, na ciência, você vai falar, eu tenho aqui a verdade analítica e eu tenho aqui a verdade empírica. Tá legal? Como é que eu articulo essas duas verdades? Então eu digo que aqui eu tenho a doutrina. A doutrina, ela é nada mais, nada menos do que aquele conjunto de verdades analíticas ou de pressupostos que vão atuar como verdades analíticas, ou seja, são tratadas como verdade. Eu tenho aqui do outro lado o dado. O dado é uma imagem que eu sustento que corresponde, suponho que corresponde exatamente ao que aconteceu. Então, a doutrina é uma ligeira transformação da verdade analítica e o dado é uma ligeira transformação da verdade fática. Ok? Aqui eu estou no fato, no reino do empírico. O empírico é sempre a relação entre a verdade, o dado e a verdade fática. Aqui você está chamando de doutrina, mas seria. Eu vou chamar de doutrina, vou explicar. Não, é doutrina. Por quê? Porque a doutrina ela não é uma teoria. A doutrina ela é uma regra para a produção de teorias. Ela vai te dar uma ontologia, o que você deve observar, e uma epistemologia, como a observação deve ser feita. Então, a ontologia vai te dizer para quais fatos olhar, e a epistemologia vai te dizer qual é a transformação que produz dado a partir daquele fato. Pensa, por exemplo, numa balança. O que a doutrina te diz? Quais fatos você vai olhar? Você vai olhar o movimento do objeto em relação ao chão. E a epistemologia, e como é que você vai olhar isso? Você vai colocar uma mola e vai graduar coisa de tal maneira que na hora que você puser o objeto sobre a balança, ele vai empurrar a balança para baixo. Percebeu? Isso é uma doutrina que te permite atuar com os dados, porque os fatos em si, o seu acesso com deles é sempre direto. Na hora que você transformou eles para virar ciência, eles viraram dados, eles não são fatos mais. Ok? Você chutou a pedra. Você fala, essa pedra é dura. Tá bom, a dureza dela é uma experiência direta sua com a pedra. Do mesmo jeito que o seu reconhecimento de que o número existe, é uma experiência direta com o número. É o sujeito que não é que o sujeito atribui a propriedade e dureza à pedra, não é isso. É o sujeito que entra em contato com a pedra e produz a propriedade e dureza. É o sujeito que entra em contato com o número e produz a propriedade de existência. Percebeu? A propriedade de existência pertence ao número. A propriedade de dureza pertence à pedra. Se você não tiver um sujeito, essa propriedade está lá. Mas essa propriedade só será conhecida se tiver um sujeito. Percebeu? O sujeito é tão importante quanto. E eu fiz um esquema, depois eu vou colocar esse esquema numa outra aula para ele. O Hessen fala, Johannes Hessen escreveu esse livro ele é professor de universidade de Tübingen, ele escreveu isso em 1920. Então, o livro é extremamente produtivo, extremamente acurado, mas ele é desatualizado em relação, por exemplo, ao Husserl, não, ao Bertrand Russell também, em relação à filosofia da primeira metade do século XX, porque ele estava ainda dando uma aula de história da filosofia. Mas ele fala assim, o conhecimento é o complementar da ação.
O conhecimento é o que o sujeito, o efeito que que o objeto produz no sujeito quando o sujeito atua no objeto. Chutou a pedra, a dor é o conhecimento. Botou o negócio na balança, o peso na balança é o conhecimento, percebeu? Uhum. Agora, o conhecimento tem essas várias camadas. Então você tem a doutrina. A doutrina vai te permitir fazer o quê? Eu tenho seres e relacionamentos entre eles, né? Eu fui muito simplista aqui. E tenho modos de observar o relacionamento entre seres. Aí eu faço um modelinho e falo, bom, as coisas vão funcionar desse jeito. E aí eu vou lá nas imagens e faço o modelinho e me dá uma teoria. Essa teoria me permite dizer, bom, se isso for verdade, então a balança vai se mover tanto na hora que eu puser um objeto de massa tanto. Aí eu vou lá, pego essa proposição, vou lá e testo. Se esse teste funcionou, aí entra o Karl Popper. Bom, então até agora a minha teoria não foi desmentida. Ela é verdadeira? Até agora é. Então eu posso aceitar a minha doutrina. Aí isso não funcionou, o objeto não mexeu daquele jeito. Por exemplo, o Galileu fez um experimento com as bolas rolando num plano inclinado para supor se a força da gravidade correspondia à massa do objeto. E descobriu que a bola mais leve e a bola mais pesada chegavam ao mesmo tempo, então era igual. Então ele falou, tá, então a teoria do ímpeto não é uma boa teoria da gravidade. Não é que o objeto armazenou energia nele, tal. E aí, não, tá ok? Curiosamente, essa teoria do Newton abandona a versão da teoria do ímpeto. Mas, ou seja, de que o lugar dos objetos é o mais baixo. O Einstein recuperou ela. A massa distorce o universo de tal maneira que a massa é sempre o fundo de um poço. Portanto, a gente fala poço gravitacional. A metáfora é essa, mas digressões. Então a ciência vai trabalhar da doutrina para a teoria. A doutrina vai especificar quais teorias são viáveis e possíveis. A teoria vai formular hipóteses. As hipóteses serão verificadas contra os fatos. Quando um fato desmente uma hipótese, você tem que retroceder a teoria. E quando vários fatos desmentem uma teoria, você tem que retroceder a doutrina. Ok? Essa manobra de pinças, ela exige que você tenha fatos que sejam colocados aqui. Por exemplo, eu achava que a gestação dos grandes símios, dos primatas, dos primatas antropóides, né, o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o bonobo, era maior do que a gestação dos humanos. Esses dias eu fui verificar esse fato, falando, esse fato está errado. Então, como é que se explica o processo da neotenia? Na minha cabeça, a neotenia é quando que o bebê humano ele nasce sem a completa mielinização dos lobos pré-frontais, ou seja, sem a completa mielinização das estruturas cerebrais que possibilitam o controle das paixões, portanto, que permitem ao homem pensar sobre pensar, ok? E aí não era, eu falei, caramba, então eu vou ter que explicar a neotenia de outra forma. Claro, uma das tragédias de ser professor é isso, você fala um fato, eu tinha lido esse fato, se eu não me engano eu li ele numa revista qualquer que foi para o tempo, eu tenho essa mania de colecionar fato e não anotar onde que eu li esse negócio, e aí descobri que isso era falso. Mas a neotenia é óbvia, então eu vou ter que refazer um fato, desmentiu a minha teoria, que a neotenia se devia ao retardo gestacional, quando na verdade não é isso. O que acontece ali é um retardo epigenético dentro do processo de gestação. O que acontece é que a gestação do chimpanzé é completa, mas ela não é nem 270 dias, ela é 240, ela é menor do que a gestação do humano.
Só que a gestação do humano é incompleta. Então a neotenia tem que se explicar por uma outra razão. E aí tem um negócio bastante interessante, porque isso coloca mais uma pedra no caminho do processo evolutivo. Porque a neotenia ela é muito mais complexa como emergência evolutiva do que se supõe. O tempo necessário para que se desenvolva um processo neotênico no cérebro humano, se ele for antecipadamente um grande ape ou um grande símio, excede o tempo necessário para a evolução. É um negócio bastante interessante. Mas eu vou pular de assunto. Não, depois eu queria voltar nesse assunto. Mas... Tá. Então, pode voltar. Não, vamos... Tá. Então, a observação aqui é que, quando você vai pensar na psicologia, você tem que ter uma quantidade de fatos, e você tem que aceitar que são analiticamente verdadeiros ou que são empiricamente verdadeiros. Por exemplo, tropismo. Um rato sempre corre no canto de um ambiente aberto. Um rato sempre sobe uma superfície inclinada num ângulo que é proporcional ao ângulo de inclinação da superfície. Uma superfície de 90 graus, ele sobe em linha reta. Superfície de 40 graus, 45 graus, ele sobe em 45 graus. Esse fato foi verificado e até agora não há nenhum contrafato. Tá, então você tem que pegar esse fato e olhar para um pouquinho. Então parece que é um acoplamento entre o rato e o ambiente, que você não pode explicar o rato... Peraí, explica melhor isso aí. O quê? Se o plano está em 45 graus, como que ele subiria de outra forma? Ele sobe... Não. O plano está aqui. Ele sobe assim, ó, perpendicular. Tá. O traçado dele. Ortogonal. Traçado. Basicamente, um rato segue um plano cartesiano ao subir a superfície. Um negócio tão bizarro que assim, eu mesmo não consigo explicar isso completamente, porque é um negócio muito doido. Assim, parece mesmo uma alucinação. Como é que o Descartes previa o comportamento de um rato subindo uma parede? Que porra é essa, velho? Entendeu? Como é que uma ferramenta matemática que o Descartes descobriu ali, né? Só dando um exemplo, porque eu tenho aqui um conhecimento analítico completamente verdadeiro, que é o plano cartesiano, ele é analiticamente verdadeiro, e as propriedades do plano cartesiano, e tem aqui um bicho vivo que come cereal e não sei o que lá, e não sei o que lá, que ocupa um determinado nicho ecológico e obedece às regras que esse cara descobriu de um plano cartesiano. Como é que essas coisas estão conectadas? Percebe? A ciência é justamente a tentativa de construção dessa conexão. E aí a psicologia... Mas não é só porque... Aqui esse assunto... Pode falar, não é só porque é argumento. Não, no caso do rato. Não seria só porque é, de alguma forma, mais fácil para ele subir? Assim, por uma questão física mesmo. Isso, mas tem que explicar isso através da estrutura de comportamento do rato. Vou tentar. O rato vai, vamos supor, o plano está lá, 45 graus inclinado. Ele vai fazer uma rota de 45 graus, né, no plano. Por quê? Porque é mais fácil para ele fazer de 45 do que ele fazer de 90 ou de... para ele chegar onde Por que é mais fácil? Por uma questão física. Ele vai gastar menos energia fazendo aquilo. Por algum motivo, ele vai gastar menos energia fazendo aquilo. Pode ser. Essa é uma boa explicação. Não testei ela, mas pode ser uma boa explicação. Tem a explicação das circunvoluções do córtex, da Suzana Herculano Ozel. Essa mulher, que ela não ganhou o Nobel, pelo amor de Deus, é marmelada. Ela fez ela respondeu duas questões que ninguém tinha tentado sequer responder. Ela respondeu com um laboratório de física. Essa ela respondeu tomando cerveja. Eles estavam no happy hour do grupo de pesquisa dela, e quando ela respondeu a primeira questão, o professor Lente pegou e deu para falar: dá um laboratório para essa menina agora. Deram um laboratório. Falaram: não quero só biólogo, não, quero matemático, quero filósofo. E eles saíram para fazer um happy hour, e eles estavam discutindo a questão de por que tentando explicar por que o cérebro é todo amassado, né? Ele tem as circunvoluções.
E o cara, o físico ali, era recém-chegado, ele pegou e falou assim, como assim, né? Como é que é? Que história é essa? Ela falou assim, se você estender o córtex, a superfície dele é do tamanho de uma fronha, né? De um travesseiro normal, sei lá, 90 por 55, alguma coisa assim, de um humano. Mas ele é amassado. Por exemplo, ela pegou uma folha de papel, amassou a folha de papel, jogou a folha de papel na mesa e a folha de papel voltou um pouquinho, quando você amassa ela volta um pouquinho e parou naquela formato. Aí o físico falou assim, isso chama configuração de menor energia. Ela falou, o que é configuração de menor energia? Eu falei, é uma lei física, né? Uma descrição matemática física que explica, tá. Ela falou, pô. Aí eles pegaram e foram medir o tamanho das circunvoluções e o tamanho do córtex, do neocórtex, de todos os animais que eles encontraram. E eles conseguiram predizer com 97 ponto alguma coisa por cento de confiança qual era o tamanho de cada um, do elefante, do rato. Era uma coisa que o cara descobriu na física. Ela veio para cá, o que ela fez? E aí é o gênio dela. Ela pegou aquilo e falou, bom, se isso for assim, ele me deu um modelo baseado numa doutrina física, não tem nada a ver com biologia, tá ok? Se isso for assim, eu posso fazer um modelo teórico, vai me fazer uma predição, vamos testar essa predição contra os fatos, e a predição combinou com os fatos, pronto, encontrei uma explicação, que é uma explicação que agora ela vai para um outro nível de descoberta. Por exemplo, por que o córtex gera a configuração de menor energia? Até onde eu sei, a melhor explicação é que o tecido cresce e se adapta ao ambiente que é permitido por um lado, pela calota, pelo crânio, que contém o tecido do neocórtex crescendo ali, e, por outro lado, o tamanho mínimo das estruturas internas do sistema límbico, de encéfalo, ali para dentro, tá certo? Porque ele tem que caber dentro daquela caixa. Então, que nem aquelas melancia que o japonês põe no caixote quadrado, ela cresce quadrada. Ele fica daquele jeito porque o crânio impede que aquilo se expanda. Tá legal? É uma propriedade física. Percebeu? Então pode ser que essa sua explicação seja uma boa explicação de que é assim que acontece, porque o rato faz. Mas como é que o rato sabe isso? Ele não tem que saber, é isso que eu não tô entendendo Ele mesmo. tem que saber gastar a menor quantidade de energia possível Sim. para subir ali. E isso tem que ter algum sensor interno do rato, Claro. falar que tem muito custo, aqui tem pouco custo. Ele tem que saber, percebe? É um conhecimento. É claro, não é um conhecimento expresso em palavras. Ele não tem que saber assim, conscientemente. Discursivamente, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos no nível do discurso. Tá certo? Percebeu? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, por exemplo, então o tropismo funciona só desse jeito? Não, mas, por exemplo, como é que o tropismo me afeta ou como é que o tropismo te afeta? Ou como é que o tropismo afeta um cavalo? Ou como é que o tropismo afeta um cachorro? Né? Bom, então, essa manobra em que você tem esses 4 níveis, doutrina, teoria, proposição e teste, de cima para baixo você trabalha de forma dedutiva e de baixo para cima você trabalha de forma indutiva falsificacionista. Você tenta provar que não é. Quando você prova que não é, você é obrigado a fazer um novo trabalho indutivo, como a Suzana fez. O cara falou, ela falou, peraí, então estamos olhando para o lugar errado. E aí, no caso dela, ela trocou de doutrina, ela foi lá para a doutrina da física, ela nem olhou mais para a doutrina da biologia. E respondeu uma questão biológica. Percebeu? E aí, a primeira coisa, portanto, que a gente tem que fazer é entender que a ciência funciona nessas duas direções, mas elas não são opostas. Elas são complementares, porque elas guardam uma simetria. E essa simetria é uma simetria que permite que você vá daqui para lá e de lá para cá,
E ela é assimétrica, porque quando você vai daqui para lá é um tipo de percurso, quando você vai de lá para cá é outro tipo de percurso. Uhum. Ok? Quando você pega essa condição, você tem no amplo o nível de conhecimento, o analítico é certeza, o dialético é provável, o retórico é possível, não, É é possível, plausível, plausível. possível O poético. poético é possível, Uhum. ok? Isso aqui são níveis lógicos do conhecimento. Mas não é do tipo um contém o outro, eles são níveis lógicos paralelos. Mas quando você vai para a ciência, não, um contém o outro. Porque da doutrina para o teste, você procede sempre dedutivamente. Quando você faz o teste, você procede sempre indutivamente. E aí, a gente tem que levar em consideração essa afirmação do Hessen. O conhecimento é o complementar da ação. E a ação é o complementar do conhecimento. O conhecimento e a ação são duas faces da mesma moeda, ou duas direções do mesmo mostrador, e assim por diante. E a gente tem que ter isso em mente para a gente poder entender como a psicologia tem que funcionar para ser uma ciência. Ela tem que operar nesses níveis: doutrina, teoria, hipótese, teste, e ela tem que transitar entre a imagem e A verdade o apodítica. axioma, o axioma apodítico em relação ao qual com o qual a imagem tem que se articular. E aí você pode ter vários erros aí. Você pode estar acionando o axioma errado, como no caso da Suzana Herculano Ozel. Você pode estar acionando a imagem errada, como no caso que eu falei do cérebro dos primatas, do tamanho do cérebro dos primatas. Tá legal? Você pode estar sem nenhuma pista doutrinária sobre para onde você olha. Você pode estar fazendo dialética errada. Você pode estar fazendo a epistemologia errada. Você pode estar tratando, por exemplo, a ausência de prova negativa como prova positiva, que é um dos erros que o Karl Popper demonstrou. Tá certo? Então você vai ter que tratar a psicologia e olhar para a psicologia a partir dessa moldura filosófica, que ela é, em uma medida importantíssima, metafísica. Os coleguinhas materialistas têm arrepio quando ouvem a palavra metafísica, porque metafísica é além da física, né? Mas ela é metafísica, porque a matemática tem existência numa dimensão metafísica. E a psicologia, aqui eu quero botar uma coisa muito importante. A psicologia, ela mostra que, até um certo ponto, nós somos chimpanzés. Mas no momento em que nós entramos na língua, a gente ultrapassa o chimpanzé de uma maneira espantosa, é ordens de magnitude, é simplesmente uma escala. O crescimento do QI do humano em relação ao chimpanzé, quando o humano se torna um linguista, que por volta de, por exemplo, você e a Iris um ano, né? Mas assim, você pode confiar que o humano é linguista quando ele faz uma frase com sujeito predicado e que ele é um sujeito da língua quando ele usa o pronome eu de forma correta. Não necessariamente conjugando o verbo, mas no lugar correto, né? Quando ele não se refere a si como uma terceira pessoa. É, o pronome, quando ele domina o sistema pronominal, ele se torna um sujeito de língua, né? Porque os sistemas pronominais, todos têm o eu, mas tem alguns que são mais complexos, né? Eu acho que é um Kivunjo que tem 37 pronomes. Tem complicação para todo lado. Mas só voltando. A língua, ela também tem uma existência do tipo da matemática. E a psicologia precisa conectar
aquele homem completamente biológico, ele está vivo, eu sou biológico, com aquele homem completamente espiritual ou, para ser gentil com meus colegas não religiosos, imaterial. Aquele homem que consegue imaginar uma coisa antes dela existir, construir um conhecimento na cabeça usando verdades, não só verdades apodíticas, mas verdades obtidas por meio de experimentos científicos específicos, e com essa imagem na cabeça, imaginar um celular como esse que você está gravando e construir um celular a partir de material bruto, inerte, do tipo pedra, né, o silício e assim por diante, e colocar esses materiais para funcionar e aqui vai uma imagem poética. Você já ouviu falar do Golem? Já. O que é o Golem? Não lembro. Mas O já Golem é um boneco de barro, aquele que tem feito rosto, por né? Não, é um boneco de barro, feito por um O dos judeu. anjos caídos, no Epopeia de Gilgamesh. Os anjos caídos, eles estão... só colocar uma coisa aqui. É, o Gênesis, ele parece claramente uma compilação de uma quantidade de mitologias específicas e conhecidas. A mais antiga delas é uma caldaica que é chamada Epopeia de Gilgamesh. Não tem a epopeia completa, mas tem. E, por exemplo, o livro de Enoque, que é um livro judeu, mas não canônico, ele não é nem deuterocanônico, ele é não canônico, ele é apócrifo. O livro de Enoque, que contaria a história do pai de Noé, qualquer coisa assim, ele fala dos anjos caídos, pré-diluvianos, o tempo antediluviano, né? Muito bem. O Golem é um boneco de barro que os anjos caídos construíram e infundiram vida na tentativa de Lúcifer, né? Lúcifer, né? E infundiram vida na tentativa de imitar Deus, que criou Adão a partir do barro e soprou sobre Adão e ele teve vida. O Avatar é o Golem. Verdade. O Avatar é um Golem. É um boneco de bits, ou o Avatar ou o Optimus, o robô do Elon Musk, é um Golem. É um boneco de bits que imita a vida através da infusão de um sopro de impulsos eletromagnéticos caminhando por entre espaços moleculares e possivelmente daqui a pouco espaços Nossa, isso daria um quânticos. vídeo separado. Bem interessante Bem essa legal, né? analogia. O novo Golem, não é? E a coisa mais interessante é que o Golem ele enfrenta duas dimensões de problemas. A primeira dimensão é que ele aspira a ser humano. Aí você vê você lembra o Cristal Sagrado? Aquele que os meninos vão procurar um cristal encantado. Que é isso? Um filme Um que antes filme? era menina. Que Cristal são encantado? que tem uns seres completamente de luz e uns seres completamente de barro quando eles se encontram. Nossa, eu nunca vi esse filme. Imagina, você assistiu quando você era menina. Que eu não tô lembrando, É não. porque você trocou ele pelo É labirinto. esse aí que você tá Quando você falando. assistiu o labirinto, você decorou o labirinto e esqueceu ele. Depois você procura ele, você vai gostar, é um filme legal pra caramba. É o Frankenstein. Frankenstein é um golem, é o mito do golem redivivo. Então, é isso. Né? O Eu, Robô, por exemplo, o filme, o Asimov. Por que o Will Smith tem dificuldade para reconhecer o robô que está sendo acusado como humano, Ramen? Porque Ou, ele... entendeu? Aham. Var, A gente tá falando... Gihur, Varelf, Ramen. Percebeu como a poesia é Aham. crucial para você entender essas coisas? Ele tem que reconhecer ele como Ramen. Legal. Percebe? O Golem queria ser reconhecido como humano. Bom, então só para resumir. É preciso, portanto, entender que na ciência, esses quatro níveis, o nível doutrinário, o nível teórico
o nível hipotético e o nível de teste, eles obedecem o funcionamento deles obedecem a discursos diferentes. O nível doutrinário está submetido ao discurso analítico. O nível teórico ele está submetido ao discurso analítico, mas ele funciona no nível dialético. Então, o nível doutrinário funciona como um nível analítico. O nível teórico funciona como um nível dialético. A teoria tem que propor duas hipóteses diferentes. Ela não pode propor uma hipótese só. Senão ela tem uma teoria ruim. O Karl Popper fala, por exemplo, que a teoria é substituída quando a teoria que a substitui apresenta maior conteúdo empírico, ou seja, explica o que aquela explicou e explica outros fatos, ou pelo menos permite hipóteses sobre outros fatos, que aquela não explicou. Ela não é substituída porque a teoria antiga caducou, como supõe o Thomas Kuhn. Ok? Tá? O nível hipotético, ele é dirigido pelo discurso, analítico, dialético é o segundo nível, ele é dirigido pelo discurso retórico. Você tem que querer testar aquela hipótese, você tem que estar atrás daquela pergunta, senão você nem vai fazer o experimento. Tá legal? Percebe? Uhum. Você não está convencido de que aquela hipótese tem alguma plausibilidade, você nem faz o experimento. E o nível do teste está submetido ao nível poético, é a imagem. E aí você começa a perceber algumas coisas interessantes. Por exemplo, do ponto de vista do discurso, um raio-x é uma descrição poética de um corpo. Uma tomografia é uma descrição poética de um corpo. Ela obedece a regras poéticas. Ela tem que corresponder ao objeto que está sendo dito. É claro, quando você faz uma poesia, conheço o Coração da Primavera e o Dom Secreto Seu Sangue Verde, você está ampliando o recurso poético. O que o Hooke fez? Ampliou o recurso poético da visão no exame dos objetos. O que os dominicanos fizeram? Ampliaram o recurso. Aliás, parece que a invenção da luneta é árabe. O uso dela como telescópio é que é uma invenção dos dominicanos. Tá legal? Está ampliando o recurso poético. E o que faz o Godel quando ele mostra, por exemplo, que que sempre que você tiver um sistema coerente, algumas das verdades dele não podem ser provadas, são necessariamente axiomáticas. Ou você tem um discurso que prova as próprias verdades, mas ele não é coerente, ele é inconsistente, porque ele vai gerar paradoxos. Ok? Ele está aperfeiçoando o nível doutrinário.